Peraí, Hélio. Essas turmas são controle nosso, T1, T2 e T3. Mas o link fica liberado para eles sempre? Não entendi. Tipo assim, ó, para eles entrarem nessa aula, eles ficam com todos os links, é isso? Não, isso aí é normal. Mas é assim que fica? Tipo É. assim, as 3 turmas vão aparecer para eles agora para entrar na aula? É Só isso? vai precisar identificar qual é o link daquela aula. Entendi. Bom, entrou no link, vamos supor, sexta-feira. Ele tem Entendi. aula comigo. Entrou no link seu, ele sai e vai para outro link. Entendi. Certo, Certo? gente? Então, essas turmas de laboratório é controle nosso, tá? Não é no sistema o controle, tá bom? Deram print aí nessa tela? Posso tirar? Ô, Ju, Oi. será que segura o arquivo, arrasta no bate-papo, que dá para eles baixarem? Deixa eu ver se eu sei fazer isso. Peraí. Peraí, vamos lá. Calma que eu sou café com leite aqui, hein, gente. Boa noite. Comigo. Ô, professora, depois, se você puder, se não vai lá no... Mostra que dia T2 vai ter aula. Mostro. T2? Os horários vocês não têm? Professora, copia e cola lá também. Tem no grupo aí, o Venilson. Já tem Eu no mando. grupo. Eu vou ver se eu. Peraí, eu vou mandar. Eu vou aprender. Vai falando com eles então, velho. Professor, Oi. não tem T4, não? Não, T3. Uai, meu nome não tá aí, não. Eu pensei que tinha T4, não tem, não? Meu nome não tá aí, não, gente. Não, eu treino no primeiro semestre. Matias, Macaco é velho, isso? já. Isso. Você fez a matrícula atrasado ou não? Não, eu fiz dentro do prazo que a Unip estipulou. Só que eu tô sem matrícula, tá escrito na minha... Ah, então tranquilo. Vai aparecer. Ainda vai aparecer. Mas e aí, enquanto não aparece, eu assisto que aula? Você é de qual turma? Você sabe? P o quê? Eu sou da Q. Então você vai na T3. Fechou. Tá? Beleza. Pessoal, seguinte, ó, enquanto a Ju vai vendo lá, recados. Nós vamos ter nossas aulas de laboratório. A primeira semana de aula de laboratório vai ser uma aula teórica. Nós vamos falar sobre análise de medida, tá? Intervalo de confiança. Então, a gente, quando trabalha em laboratório, a gente sabe que tem um intervalo de confiança para verificar se for pensar em engenharia, uma peça, se ela está sendo uma peça boa ou ruim. Então, nós vamos trabalhar em cima dessas ideias de média, desvio padrão, tá? Bem voltado, assim, para a estatística, como uma das técnicas para análise de medida. O que vai acontecer? Vocês vão precisar se organizarem e formar turma 1. Vocês vão separar em 5 alunos para fazer o grupo. Porque na hora de fazer o relatório, os 5 vão fazer o relatório e cada um vai ter seu relatório para postagem no OneDrive. O relatório é feito de que forma? Você tem lá a introdução teórica, procedimento experimental. Então, você tem que discutir o que está acontecendo no experimento. Tá? Fazer uma capa certinha. Eu vou, na próxima aula, vou ilustrar para vocês como que seria uma capa, tá? De um relatório. Depois eu vou ver se eu acho aqui no meu Note para compartilhar com vocês. Tá? Vamos supor que a gente está trabalhando com o primeiro experimento nosso, são leis de Newton. Aí você está lá trabalhando com leis de Newton e você não vai colocar trabalho, não vai colocar exercício. Você vai colocar o título. Se você está trabalhando com leis de Newton, é só lei de Newton. Nada de relatório da lei de Newton, trabalho da lei de Newton. Isso aí é a 5ª série, certo?
Você utiliza o título do trabalho, no caso do relatório. Tá? Então, você tem aí todo um contexto para você desenvolver o seu relatório. Vou ver se eu acho aqui um modelo de relatório para ilustrar para vocês. Tá? Laboratórios aqui. Vou colocar esse de queda livre. Deixa eu ver se ele... Isso, tá ok. Deletar os nomes. Deixa eu arrumar aqui para ilustrar para vocês, para compartilhar essa tela. Aí eu tenho aqui bancada, né? Bancada, a gente depois iria ver se você era da bancada 1, 2, 3 ou 4, tá? Mas, por enquanto, a gente deixaria em branco esse contexto da bancada. Ô, Hélio. Oi? Não consigo não. Como que eu faço isso? Vai lá no arquivo, vai no explorar, acha o arquivo, segura ele apertado e arrasta no bate-papo. Então, não estou conseguindo, não está indo. Não? Não. Deixa eu compartilhar para eles, depois eu arrasto. É que, tá bom. Como você falou... eu vou mandar no teu WhatsApp, então, pode ser? Você consegue baixar aí? Já baixei aqui. Qualquer coisa, manda para eles no e-mail. Eu vou mandar no e-mail, pronto, isso. Manda para eles no e-mail, que eu vou compartilhar a tela aqui para ilustrar como que vai ser o relatório. Tá bom. Compartilhar a tela com vocês. Eu vou sair dessa aula, então eu vou voltar no outro link para ver se não tem alguém perdido lá. Tá bom? Para mim, tem alguma pergunta hoje, gente? Senão a gente se encontra na segunda. A turma já com divisão de turmas, tá bom? Turma T1 na segunda comigo, turma T2 na segunda com a Thaisa e a T3 com o Ângelo, tá bom? Todos às 7h10. Certo? Então pode seguir esse mesmo horário que você passou, né, professora? Isso, o horário que eu passei. Professor, okay. Então a T2 é com a Thaisa. A T2 segunda com a Thaisa, exato. Tá. Isso aí, tá bom? Beijo, bom. Gente. Tchau, Beijo. tchau. 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 Então eu vou... Tchau, pessoal. Vai com Deus. Compartilhar com vocês, pessoal. Tá aparecendo aí para vocês? Então você tem... professor. Aparecendo, sim. Você tem o cabeçalho, o NIP, nada de colocar um NIP grandão. Então, o NIP discreto, Universidade Paulista, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológica, Campus São José do Rio Preto. Esse experimento foi sobre queda livre. Então, o título queda livre. Tá vendo que eu não coloquei nada de relatório sobre queda livre, trabalho? É o título, queda livre. Os discentes, João da Silva e o RA dele. Pedro Miranda e o RA dele. E assim por diante. Então, os discentes é você. Aí você vai colocar turma EB1, aqui no nosso caso é PQ, né? PQ. Então, EB1, 2, PQ. E aqui na frente, a turma de laboratório que você é. Se você é da turma 1, 2 ou 3. O docente, o meu nome. E aqui na bancada, por enquanto, deixa em branco. Se tiver presencial, a gente vai localizar uma bancada. Certo? Tudo bem? Deixa eu tentar diminuir aqui o tamanho. Para que você possa tirar um print. Isso aí é só a capa, professor? Só a capa. Aí vai ter que fazer no Word esses relatórios aí. Isso. Aí você tem o sumário. Essa parte de lista de figuras aqui não precisa. Isso aqui eu posso deletar. Então vai printando a tela, ó. Calma aí, calma aí. A capa. Eu vou subir Professor. um pouquinho aqui.
Só para aparecer tudo que tem na capa, certo? Ô, professor, você Oi. vai mandar, você consegue mandar depois no e-mail essas informações pra gente? É porque esse aqui é um relatório de alunos, né? Não fui eu que elaborei. Eu acho que eu tenho um modelo pessoal, eu consigo compartilhar com vocês depois. Obrigada, Bárbara, você é um anjo. Eu Se sei, tiver amor. compartilhado, melhor ainda. Então, ó. Compartilha com A nós Bárbara da também. equipe nossa, nós está lascada, hein, professor? Oi? Conhece a Bárbara, professor? Não entendi. Você conhece a Bárbara? Conheço. Então, tá vendo? A bichinha é diferente, hein? A bichinha é meio invocada. Ah, não. Por que invocada, gente? Eu sou um amor. Então, aí, Coitado. Então, fala essa pra É tomar da leite livre, é natural. o título? Essa aqui é a capa. No nosso título, nosso primeiro vai ser análise de medidas. É o nosso primeiro título de trabalho. Ok? Então, essa aqui é a capa. Vou avançar agora. Aí você vai ter o sumário. Dentro do sumário, você vai escrever um resumo. Vamos supor que a gente está trabalhando com com análise de medida. O que seria o resumo? Você vai descrever o que você fez no experimento. Qual seria a descrição? Foi feito vários tipos de técnicas matemáticas, como média, desvio padrão, variância, intervalo de confiança, para determinar qual das amostras eram de melhor, alguma coisa desse tipo. Aí você vem para o objetivo. Qual é o objetivo do experimento? O objetivo do experimento é tentar identificar o melhor objeto, o melhor corpo, dentre os que estão presentes na amostra, alguma coisa desse tipo. Aí aqui na parte de introdução teórica, isso aqui é o estado da arte. Você vai descrever sobre o assunto que você está trabalhando. Vamos supor que a gente está falando sobre gravitação. Você vai descrever algumas coisas sobre gravitação. Nessa parte de introdução teórica, pessoal, é de extrema importância que tenha, no mínimo, umas 5 folhas sulfite, para você dar embasamento no seu relatório, correto? Outra coisa, quando você faz o relatório, você escreve sempre no impessoal. Nada de fizemos, realizamos, primeira pessoa do plural, nada disso. Foi feito, foi realizado, certo? Por quê? Porque tem que dar uma sensação que o leitor, ele não está presente no relatório. Diga, Gilberto. Pode falar. Diga. Alguma dúvida? O Gilberto levantou a mão. Professor, no mínimo 5 folhas? Só a introdução teórica. Nossa. Você tá doido? Só a introdução teórica, pelo menos de 3 a 5 folhas. Você tem que dar substância no seu relatório. Não. Você tem que saber, isso é lazer. Física é lazer. Outra coisa, como vocês vão se agrupar em turmas com 5 alunos, agrega valores. Um vai escrever sobre introdução teórica, vai ficar pesquisando na internet. O outro vai escrever sobre parte experimental. O outro vai escrever sobre resultado de discussão. Entendeu? Então, como vocês são em 5, 6 alunos por grupo, cada um vai agregando. Professor, então é um trabalho cada grupo.
É um trabalho para cada aula. Professor, esse relatório está parecendo APS. Então, eu falo assim, é o grupo todo, assim, que vai fazer cada aula, fazer um relatório. Pessoa. O que Mas acontece? sua aula é quinzenal, não é, Hélio? Isso. Então, o que acontece? Essa semana, vamos supor que a turma 1 está comigo. Eu passei para eles o experimento. Semana que vem, que não tem aula, vocês vão fazer o laboratório. Vai escrever para vocês deixarem prontinho. Se fosse presencial, pessoal, era a cada 15 dias que tinha que me entregar o relatório. E para fazer a entrega do relatório para você de cada aula, a gente vai te enviar por e-mail, vai ser colocado no A gente vai enviar lá pelo OneDrive, conforme a gente, lá na reta final. O que não pode acontecer, Bárbara? O pessoal deixar acumular tanto as tarefas quanto relatórios. Fica pesado, né? Porque se deixar, vai ficar uma loucura. E o que acontece? A teoria vai proporcionar 5 pontos e o laboratório e as tarefas, os outros 5. E a média para nós, para você passar sem exame, é 7. Então, você tem que ter média 7. Se você não atingiu média 7, você vai fazer exame complementar para 10. Isso, Sérgio. Se der tudo certo, são 2 por mês em grupo, fora as tarefas. As tarefas não tem nada a ver com o nosso laboratório. Você vai ter apostila, Hélio? Oi? Você vai trabalhar com apostila ou não? É basicamente a apostila que a gente... A apostila para mecânica da partícula, ela dá certinho nos experimentos. Se vocês conseguirem achar, vai ajudar bastante. Tá? Então, nossos experimentos vão ser o quê? Análise de medida. Nós vamos falar sobre paquímetro, micrômetro, leis de Newton com bloquinho, plano de Packard, que é um lançamento, como se fosse um lançamento horizontal. Então, é isso aí. Se der tudo certo, nós vamos ter ali, no nosso curso, uns de 4 a 5 experimentos, 4 a 5 relatórios que vocês vai ter que fazer no semestre. Na média, mais ou menos uns 4. Nossa senhora. Tudo que nós não fez no primeiro, nós vai fazer nesse segundo, você fala? Não, nós vamos fazer porque nós somos sentimentais. Pensa só, Rafael, você vai ter lá no 5º ano passar por um TCC. O TCC você precisa escrever. Já vai acostumando. Colocar as ideias no papel é complicado. Por isso que a gente tem que ir treinando. Para chegar lá no 5º ano, todas as ideias a gente conseguir colocar no papel. Certo? É verdade. Isso aqui, na verdade, é uma preparação para vocês para o TCC. Ok? Então, aqui na introdução teórica, pessoal, você vai buscar na internet sobre o assunto que você está estudando. Se você estiver trabalhando com as 3 leis de Newton, inércia, lei da dinâmica e ação e reação, é aí na introdução teórica que você vai escrever sobre essa teoria. Parte experimental. Quais são os materiais que você usou? Se você estiver pensando no paquímetro, eu usei um paquímetro, usei um objeto pontiagudo, usei um bastão. Então, você coloca quais são os objetos que você usou no experimento. Vai ter aula de todos os equipamentos de medida? Não entendi. Vai ter aula explicando todos os equipamentos de medida ou não? Só alguns? Gente, aqui no nosso contexto é o paquímetro e micrômetro. Sim. Certo? Aí, resultado e discussão.
você vai descrever o que você conseguiu determinar. Se foi conseguiu achar o ideal, se conseguiu, né, em relação às condições de contorno que você fez, se você conseguiu chegar no objetivo principal. Então, você tem aí os resultados e as discussões. Oi? Quem é da turma 3 tem aula com o Ângelo, correto? Na segunda-feira. Sim. Aí, essa parte do relatório, as matérias aí os experimentos, vão ser os mesmos, mas com o Ângelo. Igualzinho. Então... então essa aula serve pra gente também, que o senhor tá dando, Não, né? essa aula é para todo mundo. Entendi. Eu estou ilustrando para vocês como que vai ser o relatório na hora a devolutiva do relatório. Isso aqui é para todo mundo. Tá, entendi. Tá bom, Ana? Obrigada. É o mesmo contexto. Depois você vai concluir. Conclusão, se você conseguiu, vamos supor que você tem uma peça, você fez todos os cálculos, e essa peça que você descobriu a média, ela foi uma peça excelente. Aí você vai escrever, dentre as inúmeras peças observadas, ajustadas, calculadas, a peça de número tal foi a peça que mais se aperfeiçoou perto de uma média. Então, você vai escrever sobre esse assunto. E depois finaliza com as referências. Então, printa essa tela do sumário. Isso aqui é o desenvolvimento do seu relatório. Esse relatório que eu abri para vocês tem 19 páginas. Aí, o que ele fez? Escreveu sobre o resumo. Então, aquele sumário ele foi descrevendo, o resumo dele, deu uma folha, o objetivo. O objetivo é simples e rasteiro, tá vendo? O objetivo está nessa folha, aí ele vai para a terceira folha, aí ele falou sobre a introdução teórica. Ele descreveu as situações sobre queda livre, que é esse trabalho. Aí tem o lançamento. Isso aqui tudo ele buscou na internet, tá vendo? Então, deu 4 folhas de teoria. Aí, aqui, ele tirou foto dos experimentos que foi determinado, colocou quais são os materiais que ele utilizou. Aí, ele foi no procedimento experimental. Ele foi descrevendo o que aconteceu. Tá vendo? O grupo trabalhando lá em queda livre. Aí, ele foi nos resultados de discussão. Esses cálculos aqui são os cálculos que a gente vai aprender na nossa primeira aula. Desenvolveu os cálculos de erro, apresentou na tabela, desvio padrão, variância, colocou uma foto do cronômetro. Aí ele falou sobre discussão, uma página e conclusão, mais um tantinho. E finalizou com as referências. Isso é um relatório. Nesse relatório que eu abri para vocês, ele tem 19 páginas. Dúvidas? Dúvidas? Não, professor. Então, o que é importante? Você printar a sua capa, nome de todo mundo e o sumário, que é o que você vai desenvolver. Professor, né, igual em capa aí, cara, não precisa ficar maquiando muito não, né, cara? Tem que ser mais... Simples e objetivo? Isso aí. Simples, sucinto e objetivo. Matheus, foi você, né, que comentou, né? Foi isso? Matias. Isso. Matias, quando que você fez um relatório bem feito? Quando você pegar o seu relatório, entregar para uma pessoa que não participou dele e ele conseguir imaginar a situação que você participou. Isso é um relatório bem escrito. Isso aí mesmo, cara.
Tem que ser entendido, né? Não adianta nada você falar igual o famoso encher linguiça, não adianta nada. Não adianta. Pensa Entendeu? só, vamos supor, Matias, que você escolheu a engenharia civil. Antes de você participar de uma obra, você vai ter a licitação, você vai ter que entregar um relatório para participar dessa licitação. Ou seja, você colocou no papel as ideias do que você vai fazer. Você vai construir um prédio, o que você vai fazer. Então, o que a gente tem que viabilizar, que nós engenheiros, além da dicção, temos que saber escrever. Isso é importante, tá? A ideia nossa é o quê? É fazer uma preparação para vocês lá para o TCC, ok? E solucionando os erros, dando dicas para ter o melhoramento, ok? Isso aí, professor. Chega lá no TCC, a gente não sofre tanto, né, cara? Não. Porque aí chega lá, a gente bagaça. O ano passado eu quis fazer uma segunda faculdade e aí teve o TCC. Aí como eu escrevi, vamos supor assim, se eu colocasse o meu TCC, deu 89 folhas. Se eu fosse colocar, eu escrevi ele em, não exagerando, umas 36 horas. Eu escrevi em 2 dias. Mas por quê? Porque eu fui treinado, certo? Fiz mestrado, fiz doutorado, então eu fui treinado para isso. Então, eu comentei lá com os alunos do colégio, eles falaram, nossa, mas... Falei, não, eu fui treinado para isso. Então, eu sabia sobre o assunto, praticamente eu tive que inventar as referências, porque, na verdade, foi tudo da minha cabeça. Entendeu? Então, mas para dar substância no trabalho, eu tive que falar, eu peguei um pouquinho aqui dessa bibliografia, dessa aqui, para dar uma fortificada no trabalho. Professor, você se formou em engenharia civil, né? Engenharia civil, falta 1 ano para eu terminar. Eu tranquei. Eu não acredito, Hélio. Oi? Não acredito, por quê? Eu quis fazer... Na verdade, eu fiz matemática, depois eu fiz física, aí eu fiz o mestrado e doutorado em física. Aí eu falei, vou começar a fazer engenharia. Aí passei o primeiro ano, segundo, aí eu tô com ela trancada, falta 1 ano. Só que tem hora assim que eu penso em fazer direito, saber as leis. Sei lá, vamos ver. Dúvidas, pessoal? A título de curiosidade mesmo, quantos diplomas você tem? Ai, que pouca bosta, né? Foi treinando, vamos dizer assim. Dúvidas, professor, pessoal? Travou aqui para mim. 4. Professor, quais são os cursos? Oi? Quais são os cursos que você tem? Eu tenho matemática, eu tenho física, eu tenho mestrado em ciências dos materiais, física da matéria condensada, e eu tenho doutorado em ciência e tecnologia de materiais com física na matéria condensada. Eu estudei vidro telureto. Ô, louco. O vidro que eu trabalhei, imagina que a lapiseira, ele do tamanho, metade da lapiseira, uma amostra de vidro telureto, ele em 2008 mais ou menos, estava na base de R$4.000. Eu fiz 8 amostras. Teve amostra minha que foi para a Espanha, então deu para fazer bastante coisa. Aí... Oi? Eu desaprendi bastante. Eu até era esforçado. E eu tenho, acho que 9 artigos publicados em revista internacional. Desaprendeu e veio parar na Unip, professor. Eu desaprendi. Passar um pouco do conhecimento para vocês.
tentar. Beleza? Professor. Pessoal, se cuida, fica com Deus. Semana que vem a gente dá início ao nosso curso, ok?